nós vamos ter um vídeo de ciências, vamos fazer a revisão do conteúdo que iniciamos no vídeo passado. Vamos ver mais um pouco sobre as plantas. Tia vai fazer uma breve revisão com vocês e o exercício será realizado no livro de reforço da página 149 a 152. Observe aqui as imagens. Nós iniciamos o nosso conteúdo sobre as plantas, né? Vimos que as plantas são vegetais e que são seres vivos igual a qualquer outro, né? São seres vivos igualmente a nós, aos animais. Então elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. E estão distribuídas por todo o planeta, apresentando formas, tamanhos e cores variados. Aqui nós vamos ver as partes da planta. Nós temos aqui o exemplo de uma árvore. Aqui a raiz, o caule, as folhas, flores e frutos. Dentro do fruto encontram-se as sementes, né? E como elas são seres vivos, igual a qualquer outro ser, elas possuem um ciclo de vida. Elas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, né? A maneira das plantas se reproduzirem pode ser através da polinização de animais, como por exemplo a abelha, o beija-flor ou qualquer outro pássaro, né? Pode transportar o pólen da flor até outra flor, originando aí uma nova planta. Temos também a polinização através do vento, né? O pólen cai e o vento leva. E aí esse pólen ou essa semente vai cair no solo, que vai ser regado, o solo, para que a planta cresça, tenha um bom desenvolvimento. O solo precisa ser nutritivo, ela precisa receber o calor do sol e também a água. Aqui nós temos também outro meio da planta se reproduzir, outro meio de reprodução do vegetal, que é por meio de muda, né? Quando alguém tira uma parte da planta e coloca ela em outro lugar. Aí a plantinha vai criar raízes e vai formar uma nova planta a partir daquele pedaço que foi retirado dela, né? Vimos que as plantas podem ser terrestres, aquáticas e aéreas, né? Nós temos a Vitória Régia como exemplo de uma planta aquática. Temos as plantas terrestres, que são as que são plantadas, nós estamos acostumados a ver. E temos as plantas aéreas, que são aquelas que que são fixadas em outras plantas, né? Como exemplo a samambaia. Existem também alguns tipos de orquídea, né? Que são plantas aéreas, fixam-se em outras plantas e retiram delas os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Como é a parte de nutrição da planta? A planta, elas são seres autótrofos. Vimos no vídeo anterior e você aí também, além do vídeo que nós estamos falando, você vai realizar a leitura e vai ver. As plantas são seres autótrofos. Por quê? Porque elas são capazes de reproduzir o próprio alimento através do processo chamado fotossíntese. Como é que ocorre o processo de fotossíntese? A planta recebe a luz solar, né? Retira também o gás carbônico existente no ar. Através da raiz, ela retira do solo a água e os sais minerais. E esse processo acontece nas folhas, aí ela libera o oxigênio e produz aí os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. O processo de fotossíntese ele ocorre durante o dia e a noite, sendo que a parte principal da fotossíntese é sempre durante o dia, pois ela precisa da luz solar. Por isso que uma planta não pode viver sem receber a luz do sol, né? Porque é através da luz do sol que ela realiza, né, o processo de fotossíntese e aí produz o seu alimento.
Além de produzir o seu alimento, elas também respiram, e transpiram. A raiz absorve a água do solo e esse excesso de água que fica na planta, ele é liberado através da transpiração do vegetal. E nas folhas, onde ocorre o processo de fotossíntese, existem pequenas aberturas que são chamadas de estômatos, né? Nós sabemos que a planta tem a sua folha na cor verde por causa de uma substância que ela produz chamada clorofila, e é ela que confere a cor verde ao vegetal. Os estômatos são aberturas que se abrem para que a planta possa receber os gases que são necessários aqui na realização da fotossíntese. Através dos estômatos, eles abrem, a planta recebe o oxigênio e também o gás carbônico, que também libera o oxigênio tão necessário à vida de todos os seres vivos, Você vai agora pegar o seu livro de reforço, vai abrir ele na página 149 e a gente vai iniciar o exercício. Complete as frases de acordo com o texto estudado. Os são encontrados distribuídos por todo o planeta. Apresentam-se como e variados. Alguns vegetais não possuem nem. Quando você for realizar a sua atividade, você vai abrir o seu livro didático na página 40. Vai realizando a leitura do conteúdo e respondendo o exercício. Aí, dessa maneira, você não terá dificuldade. Segundo quesito, por que as plantas são consideradas seres vivos? Terceiro, desembaralhe as letras e descubra o nome de um vegetal que possui flores, frutos e sementes. Nós vimos que existem dois vegetais que não possuem nem flores, nem sementes. É o caso da samambaia, não possui frutos, nem flores e nem sementes. A samambaia e os musgos. E aqui, nesse terceiro quesito, você vai desembaralhar essas letras e vai encontrar um exemplo de uma planta que possui flor, fruto e semente. No quarto, encontre no caça-palavras o nome das flores, das plantas que não possuem nem flores, nem frutos, nem sementes. Quinto, pesquise, recorte e cole figuras ou escreva o nome de outros vegetais que não possuem flores, frutos e sementes. Você vai fazer uma pesquisa e vai colar, Vai encontrar as imagens e vai colar. Caso você tenha dificuldade ou não encontre a imagem, você pode desenhar e colocar o nome, desse vegetal. Na página 150, nós vamos falar sobre fotossíntese. Resolva a cruzadinha. Letrinha A. Por meio de que processos são fabricados os alimentos na planta? Letra B. O que a planta precisa receber para realizar a fotossíntese? Qual é o principal? Tia falou que o processo de fotossíntese ele ocorre durante o dia e à noite, mas durante o dia ocorre a principal parte da fotossíntese, porque a planta precisa receber, aí você vai aí colocar na cruzadinha. C. Qual a substância que dá a cor verde aos vegetais? Letra D. Em que parte da planta acontece a produção do alimento? E na letra E. Qual o alimento da planta que é o resultado do processo da fotossíntese? Na leitura você vai ver o nome do alimento que é o resultado do processo de fotossíntese. E na letra C, em que parte da planta acontece a produção dos vegetais? Lembram que tia falou agora há pouco que a parte da planta onde se encontram os estômatos? Então vejam aí e façam esse primeiro quesito. Segundo, leia as alternativas e marque sim ou não. As plantas produzem o próprio alimento? Letra B. O alimento da planta é produzido nas folhas que possuem uma substância chamada fotossíntese? C. A glicose é distribuída por toda a parte e depois liberada no ar?
D. É por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico. No terceiro quesito, você vai responder: o que são seres autótrofos? Quarto, quais os alimentos essenciais para a realização da fotossíntese? Na questão aí, quais os elementos, né? Acredito que quais os elementos essenciais para a realização da fotossíntese? Então, você tem aí oxigênio, glicose, terra e tantos outros. Você vai circular apenas aquilo que a planta utiliza, que ela necessita para realizar a fotossíntese. No quinto quesito, são encontradas nas folhas pequenas aberturas que se abrem e fecham. Qual é o nome dessa estrutura? Você tem aí a imagem, né? Que a gente acabou de falar há pouco tempo. Como é o nome? Escreva aí o nome dessa estrutura que se abre e fecha nas folhas para a entrada e a saída dos gases. Para que servem os estômatos? Respiração e transpiração da planta. Baseado no que foi estudado, assinale a alternativa correta. As plantas, assim como todos os seres vivos, precisam, você vai ler e vai assinalar. De que a planta precisa? Ela precisa respirar, colher o seu próprio alimento ou eliminar água para fabricar o alimento. Na letra B, a transpiração ajuda a quê? A reter a água absorvida pela raiz, a manter o equilíbrio de água no vegetal ou a absorver o oxigênio do ar ou da água. C, as árvores produzem na respiração parte do oxigênio, parte da água ou parte da quantidade de oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. Marquem apenas as alternativas corretas e vamos para a última página, 152. Complete os espaços em branco usando corretamente as palavras respiração e transpiração. A planta libera parte da água absorvida pela raiz. Através de que a planta libera o excesso de água que ela absorve pela raiz? As plantas absorvem oxigênio e liberam gás carbônico. C. A é o inverso. E aí você responde até a letrinha C e vamos para o terceiro. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As plantas, assim como outros seres vivos, precisam respirar. No processo respiratório, o vegetal retira o gás carbônico do ambiente e libera o oxigênio. Vejam, prestem bem atenção aí nessa troca de gases, viu? Na respiração do vegetal. Se ela está respirando, ela retira o quê do ar? Na respiração da planta, as plantas podem absorver o gás carbônico do ar ou da água, dependendo do ambiente onde vivem. Último, as árvores utilizam na respiração parte da quantidade de oxigênio que produzem durante a fotossíntese. Vejam aí o que é verdadeiro e o que é falso. Marque corretamente e conclui a atividade de hoje. Manda para mim, a gente realiza a correção juntos e nos veremos no próximo vídeo. Não esqueçam, viu? Realizem a leitura do conteúdo no livro didático a partir da página 40 para que você não tenha dificuldade na hora de realizar o seu exercício. Um beijão e nós nos veremos nos próximos vídeos.